14 mistérios que foram esquecidos pelo Oda em One Piece. O 11º ninguém lembra. Será que o Oda esqueceu? Vamos ver. Vamos ver, Brunão. Todo mundo sabe que o homem chamado Eiichiro Oda é um verdadeiro gênio e o deus dos foreshadowings. Papo reto. O deus do retcon, né? Isso que é verdade. Isso é verdade. Isso porque o Oda adora deixar pontas soltas e dicas ao longo do mangá para só retornar e explicar centenas de capítulos depois, como por exemplo a ligação de Brook e Labum, Sanji utilizando o codinome Mr. Prince, referência à sua linhagem real, ou a capa colorida do capítulo 520. Isso daí, na real, vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros, assim. Pô, claro, pode ser um foreshadowing, né? Mas se a gente for pensar racionalmente, pode ser tipo, tá? Por exemplo, não tô dizendo que não é, mas vamos supor, né? Por exemplo, o Luffy, ele soube da Labum que uma tripulação foi embora e deixou lá a Labum esperando. Aí o Oda pode ter criado um personagem, que é o Brook, e falado, pô, vou conectar o Brook com a Labum. É isso. Não quer dizer que o Oda pensou nisso desde sempre. Ele pode, basicamente, ter criado depois, pensado depois e ter conectado. A grande parada do Oda não é nem o foreshadowing. É que ele é tão bom em conectar ponta solta, né, na história de One Piece, que fica parecendo que ele sempre pensou. Que ele é gênio, né? Então, ele é muito bom com isso. E isso é uma qualidade muito boa de um escritor, né? Ele é muito bom com retcon, essas coisas. Então, ele é realmente excelente nesse aspecto, né? Isso não é um demérito, né? 20, onde o Luffy segura uma carta de Ice e outra com o rosto de caveira do Brook, indicando a morte de Ace. Isso daí já é viagem dos fãs, né? Mas tudo bem, vamos lá. Entretanto, muitos outros plots foram deixados na obra que nunca mais retornaram ao mangá, o que faz a gente se perguntar, será que o Oda esqueceu? Não teria como isso ser possível, obviamente. Então, será que ele de repente preferiu descartar ou será que ele ainda pretende trabalhar esses plots no futuro? Será, mané? Nesse vídeo, a gente vai listar 14 plots que foram esquecidos em One Piece que o Oda ainda não explicou. E se você curte os vídeos de One Piece aqui do canal, aproveita para deixar um like aí embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. E você que é novo por aqui, eu te convido a fazer parte dessa tripulação, se inscrevendo aí embaixo e ativando o sininho para sempre ficar por dentro de tudo sobre o universo de One Piece, combinado? A Cidade Esmeralda. A Cidade Esmeralda é citada pela primeira e última vez no capítulo 224, quando Bellamy e seu bando riem de Luffy, Zoro e... Tem uma teoria que diz que a Cidade Esmeralda, ela provavelmente era a ilha, né? Onde foi afundada, a Ilha dos Rocks lá, né? Ou melhor, a ilha onde os Rocks perderam pro God Valley, isso. Tem uma teoria que diz que a Cidade Esmeralda é God Valley, né? Porque a aparência da Cidade Esmeralda, ela é muito parecida com a silhueta de God Valley. E Nami por pedir informações sobre como Cidade Esmeralda, né, que provavelmente é uma referência ao filme Mágico de Oz, né? chegar em Skypiea. Imagina toda vez que você pediu uma informação, o maluco ri da sua cara, qual foi, né? Durante a discussão, Bellamy diz que a Era dos Piratas Sonhadores acabou e que Eldorado, a Cidade Esmeralda e o grande tesouro One Piece são apenas ilusões, tesouros imaginários e que idiotas morrem em busca deles. Já nos capítulos seguintes, descobrimos que Skypiea e Eldorado, hoje conhecida como Shandora, realmente existem, e em Marineford, Barba Branca confirma a existência do tesouro One Piece. Mas e a tal Cidade Esmeralda? E ela, cadê? Cadê a Esmeralda? Também citada pelo Bellamy, só tá faltando ela aparecer, né? Então, será que ela ainda vai ser importante no futuro? Os indícios apontam que ela tenha existido no passado. Gênio! Mitch é muito gênio, mano. Sim, e fosse a ilha que conhecemos como God Valley, que possui uma estrutura muito parecida com a Cidade Esmeralda dos Contos do Mágico de Oz e muito gênio, bizarro. Poderia ter sido inspirada também, fruto de inspiração para a Cidade Esmeralda de One Piece, que assim como Eldorado, também poderia ter um outro nome. O Homem Sentado com Crocus. Na capa do capítulo 631, cara, isso que é pica, né? Isso aí não é um plot, né, na real, mas assim, cara, eu diria que este homem, tá? É o Oden, brincadeira, não é o Oden, né? Pô, esse cara talvez seja o Chique Leão Dourado, né? Do mangá, Oda desenhou um homem misterioso conversando com Crocus e Labum, e mesmo ou pode ser, sabe quem, cara? Pode ser o Pirata Arumbá, né? Ou melhor, Pirata Arumbá.
um dos piratas virou um bar, né? Aquele cara que era o capitão da tripulação do Brook, que ficou doente, ficou pra trás, pode ser ele. Por isso que a Labum tá feliz. Após 400 capítulos, a identidade desse homem misterioso não foi revelada. Mas isso, obviamente, não impediu que os fãs criassem teorias sobre essa tal pessoa. Uma das hipóteses mais conhecidas é esse cara ser ninguém menos que Shiki, o Leão Dourado, o antigo rival de Roger que apareceu no capítulo. E o Shiki, ele usa essas roupas tradicionalmente japonesas, né? Roupas tradicionais japonesas, né? Kimono e etc. Então meio que encaixa, né? Com tudo Zero, dizendo que em 20 anos colocaria o seu plano em prática. Mas apesar dele ter colocado os seus planos em prática no filme 10 de One Piece, dentro do mangá, isso não aconteceu. E a maior evidência dessa comparação está na coloração oficial dessa imagem, com a capa desse personagem tendo o mesmo esquema de cores do Leão Dourado e possuindo o mesmo cabelo dourado. Fato. Apenas um pouco menor que o do Shiki. Pela imagem, pode ser que ele tenha se aposentado e esteja só relembrando os bons momentos, né, os bons tempos de pirataria ao lado de Crocus, mas já vimos, por exemplo, o Leão Dourado conversar com Barba Branca logo antes de iniciar o seu plano de 20 anos. Então, será que ele foi até o Crocus falar sobre a finalização do seu plano de 20 anos? Será, mano? É uma possibilidade ao invés dele simplesmente só ter se aposentado. O retorno de Gin. No arco Baratie, fomos apresentados a Gin, um pirata que chega ao restaurante quase morto de fome e é chutado para fora por não ter dinheiro para pagar. No entanto, Sanji entrega a ele um prato de... O retorno de Gin é muito fácil, tá? O Gin, ele vai estar trabalhando como garçom ou como cozinheiro aí no Baratie, quando o Sanji encontrar o Albu. Comida. No decorrer do arco, descobrimos que Gin faz parte do bando de Don Krieg, um terrível pirata que quer tomar o Baratie. Apesar de Gin lutar com Sanji, os dois acabam desenvolvendo uma amizade e no final do arco, Gin diz que eles devem se ver novamente na Grand Line. Não dá mais, né? Porque eu não tô na Grand Line. No entanto, o Oda ele nunca trouxe o Gin novamente para a história, nem sequer numa história de capa. E esse é um dos plots deixados pelo Oda que a comunidade está sempre resgatando para teorizar em cima dos novos personagens que surgem no mangá. O Pico High West. No capítulo 238, em Skypiea, Gunfall se surpreende com a rota utilizada pelos Chapéus de Palha para chegarem à Ilha do Céu. Isso porque Luffy e o seu bando utilizaram a Knock-Up Stream, uma corrente monstruosa onde todos sobrevivem. Isso aí eu não lembro o que é, não. Ou todos morrem. Mas é dito que existem outras rotas menos perigosas, como a High West sendo a mais comum. Vimos que Skypiea tem uma grande importância também no núcleo da trama de One Piece e que outros piratas já... Pode ser que eles voltem pra lá através de outro caminho, né? Porque possivelmente eles vão ter que ir pra Skype em algum momento de novo, ou algo assim. E aí eles podem pegar outro caminho. Foram até lá, como o próprio Bellamy, que subiu até a Ilha do Céu e desceu com um pilar de ouro roubado para dar de presente ao do Flamingo. Então será que o Bellamy, ao invés... Sim, o Enel vai voltar em Elbaf, né? O Deus do Trovão. Ao invés de simplesmente ter pulado lá de cima, assim como fez, né, o navio do Chapéu de Palha, ele não teria usado... O Enel, ele já voltou. Olha o plot, tá? Caralho, gênio, tá? Olha só, presta atenção. O Enel já tá em Elbaf. As pessoas em Elbaf pensam que o Enel é um deus, o deus do trovão, Thor. Porque ele comeu o fruto da eletricidade. Então lá ele é visto como deus também. Só que ele é o deus do trovão, pô. Caralho, gênio, deve ser isso. Se não for, eu tô maluco. Se não for, eu tô maluco. Usado uma rota mais comum para carregar um trambolho tão grande quanto aquele? Sim, o Enel tem um nome com... O Enel tem um golpe chamado El Thor, eu acho. Quem sabe essa poderia ser justamente a rota High West. E outra, caso o Chapéu de Palha precisem voltar a Skypiea... Seria repetitivo? Não. O Enel não vai ser vilão, gente. Calma. Ele não vai ser vilão. Será que eles não iriam usar a rota mais conhecida? E tal rota, será que não teria uma relação com a enorme árvore de Elbaf? Será, mano? A lenda de Davy Jones. O mago? Não acredito. Davy Jones é uma famosa lenda do folclore marítimo em One Piece. No mangá, ele foi citado
Caralho, fala do mago. No capítulo 306, lá no arco Dave Back Fight, onde Foxy oferece uma moeda a Davy Jones jogando-a no mar, e Chopper pergunta a Robin quem seria aquela figura. Robin explica que Davy Jones é um pirata de séculos atrás que foi amaldiçoado pelo diabo e que, segundo a lenda, vive até hoje no fundo do oceano. Ele vai aparecer em algum momento, galera. Ele vai aparecer em algum momento. E tudo que afunda, Davy Jones toma para si. Olha só que interessante. Ele foi amaldiçoado pelo diabo e vive no fundo do oceano. E tudo que afunda ele pega pra ele. Pô, será que o Davy Jones não é a figura responsável por fazer os Akumados afundarem no oceano? Será que ele não quer pegar a Akuma no Mi dos Akumados? Será, mané? E aí ele fica lá embaixo puxando a galera pra poder roubar a Akuma no Mi? Que o pariu. Já apareceu? É o cara da Ilha dos Tritões? Não é, né? Mas apesar de ser um personagem importante em várias obras de piratas, em One Piece o Oda ele nunca chegou a trabalhar esse tal de Davy Jones, pelo menos ainda não. Eu acho que ele tem espaço pra poder aparecer em algum flashback. A única coisa que a gente teve foi uma mera ilustração do Oda em uma SBS, onde ele mostra como seria a figura do Davy Jones e mostrou ele basicamente como um velhinho barbudo com um baú do lado, sabe? Sem muita baú com uma Akuma no Mi dentro. importância, mas essa Akuma no Mi que tá ali dentro é a Gomu Gomu no Mi. Vai saber o que o Oda ele pode estar guardando. A nave misteriosa. Um dos momentos mais enigmáticos e pouco discutidos em One Piece é o navio dos piratas Fire Tank sendo sugado por uma nave misteriosa no Novo Mundo, lá no capítulo 594. Isso daí vai ter importância em algum momento, cara. Eu esperava, na verdade, que quando o Capone Bege tivesse aparecido, né, ele teria citado isso. Mas, infelizmente, ele não citou isso, né? Então, continuou o mistério ao redor dessa porra aí. A nave que puxa o navio é uma estrutura estranha, semelhante a um globo escuro e com formações rochosas que sobressaem dela. Até hoje, Oda não explicou o que aconteceu ali e nem como os piratas do Capone e Bad escaparam, apesar deles voltarem a aparecer no arco de Holy Cake Island, né? Nada foi mencionado por eles. De qualquer forma, sendo uma nave ou quem sabe uma ilha voadora, teorias apontam que se trate da própria arma ancestral Uranus. Será, mano? A última raça que falta para Big Mom. Descobrimos no arco Eu acho que a última raça da Big Mom deve ser a do King, de Holy Cake que o sonho da Big Mom é criar uma nação onde todas as raças possam viver juntos como uma família. E aí o King não quis fazer de ladinho com ela, né? E aí não teve como. Mas no capítulo 951, em uma conversa com as 3 calamidades de Kaido, Big Mom convida King para entrar no seu bando, dizendo que das 3 raças que faltam em seu país, uma delas teria sido supostamente extinta, mas que isso não era verdade, pois King, um sobrevivente da raça lunariana, estava vivo exatamente na sua frente. Mas se uma das raças são os lunarianos e a outra são os gigantes, gigante não tem, né? Que a Big Mom não tem no seu país, qual seria a terceira raça? Qual seria? Quem sabe a própria Big Mom ainda não esteja viva e quem sabe retorne pra contar isso pra gente, né? Poderia ser a raça dos Onis, né? A qual Kaido faz parte. Será? O segredo de Crocodile, durante o arco de Impel Down, no capítulo 540, que ele é a mãe do Luffy, né? Foi revelado que Crocodile e Ivankov se conhecem e que Ivankov conhece uma fraqueza e que pode usar contra ele. No caso, um segredo que Crocodile não quer que seja revelado. Muitos fãs teorizam que pode ser algo relacionado ao poder do Ivankov, sugerindo que Crocodile já foi uma mulher um dia. Será? E que Ivankov o ajudou a realizar o desejo de se tornar um homem, ou quem sabe de se tornar uma mãe, já que, né? Enfim, essa é a teoria dele ser a mãe do Luffy, deixa quieto. E isso é sustentado pelo rosto do Crocodile não ter sido mostrado durante a execução do Roger, diferente dos outros futuros Chichibukais que aparecem na mesma imagem. Será que agora, na final do mangá, onde Crocodile voltou a ter relevância na trama através da Cross Guild, o Oda ele vai finalmente explicar o seu segredo com Ivankov, que é o seu maior Mas eu acho que a parada nem deve ser relacionada a isso, ponto fraco, a ambição de Tashigi. A primeira aparição de Tashigi
A Tashigi ela foi randomizada, né? Isso é que foda. acontece no arco de Logtown, no capítulo 94 do mangá. Durante o breve arco, descobrimos que a jovem marinheira ama espadas e se sente mal pelas melhores espadas, as chamadas Meito, estarem nas mãos dos caras maus, sejam piratas e caçadores de piratas, e que sua ambição é viajar o mundo para tirar todas essas espadas Ai, tadinha. desses malfeitores. Só que até o momento, a Tashigi só conseguiu recuperar 2 espadas ainda no início do mangá. Pô, mas assim, vamos ser sincero. É que o fã de One Piece também é punheteiro pra caralho, né? É a ambição dela. Mas, pô, cara, tem o quê? Tem 2 anos aí que a gente conhece a Tashigi dentro do mangá. Pô, em 2 anos ela recuperou 2 espadas, tá ligado? Pô, ela vai ter uma carreira extensa na marinha ainda. Então, querendo ou não, é um bagulho que não vai ser, tipo, instantaneamente todas as espadas vão dropar na mão dela, tá ligado? Ela vai com o tempo recuperando. Yama Orochi em Logtown e Kashu do Mr. Eleven lá no capítulo 128. Desde então, o Oda ele não mostrou a Tashigi em suas outras aparições, Talvez ela tenha conseguido, pô. resgatando outras espadas. Uma sugestão interessante seria ela no fim resgatar a espada que está em posse hoje de um dos Gorosei, Foda. o Gorosei careca. Seria poético pela mudança de perspectiva da personagem sobre É igual a Nami. A Nami a gente não vê ela desenhando os mapas, pô. A gente subentende que toda ilha que eles vão, a Nami tá desenhando os mapas, tá ligado? quem seriam os caras maus que ela E é por isso que a Nami necessariamente precisava estar no arco da Big Mom. Porque ela, pra fazer um mapa mundi, ela teria que desenhar o arquipélago da Big Mom também. E é por isso que ela tava lá, naquele arco. Foda-se. almeja desarmar, que um dia foram os piratas, mas hoje poderia ser o próprio governo a quem ela serve como marinheira. O tesouro do Capitão John. O Capitão John foi um famoso capitão pirata que já foi membro dos infames piratas Rocks. Papo Ele reto. foi notável por coletar um dos tesouros mais importantes do mundo, e sua lendária caverna de tesouros e as riquezas dentro dela são muito procuradas por vários piratas do mundo. No capítulo 233, descobrimos que Bug está à procura dos tesouros de John, e Oda desenvolve isso no decorrer da história com Bug revelando para Luffy que a braceleira que ele estava portando em Impel Down era a marcação do tesouro que aponta o caminho para a fortuna de Capitão John. Mas desde E foi aí, mano. Impel Down, não vimos o Bug à procura de tal tesouro lendário. Mas aí que tá, Brunão. Como é que tu acha que o Bug agora tá cheio da grana? O Bug agora tá cheio da grana não só por causa do Crocodile e por causa do Mihawk. Ele deve ter achado a porra do tesouro. Será que ele já obteve esse tesouro durante o time skip ou ainda pretende encontrar? E o que seria exatamente, né, esse tesouro? O último Road Poneglyph que falta para encontrar o One Piece? Pode ser também, nunca se sabe. Ou melhor ainda, um mapa para Left Tail? Será? Acho que Lá no capítulo 967, vemos Scopper Gaban desenhando um mapa, depois do bando descobrir os 4 Road Poneglyphs e a localização de Left Tail. E voltando lá nos primeiros capítulos do mangá de One Piece, durante o flashback do Bug, vemos ele segurando um mapa e perdendo esse mapa no mar por causa do Shanks. Isso que é foda. Então, seria o tesouro do Capitão John nada menos que o mapa perdido pelo Bug, Será, mané? que indicava o ponto exato da ilha lendária? A pulseira de Doflamingo, Mihawk e Blueno. Um dos plots mais curiosos do Eiichiro Oda e muito pouco discutido pela comunidade é a tal pulseira em formato igual que Doflamingo, Mihawk e Blueno usavam. Lá no capítulo 504, Essa pulseira aí, mané, comprou, velho. podemos ver o Doflamingo com uma pulseira em formato de X. Isso é style. Já na capa do capítulo Isso é estilo. 506, logo depois, né, podemos ver Blueno com a mesma pulseira. É moda. E lá no capítulo 592, Mihawk também aparece com uma pulseira exatamente igual, no intervalo de menos de 100 capítulos, onde todas drip. essas imagens aparecem, e para os padrões de One Piece isso é muito pouco. E como a gente bem sabe, o Oda ele não Até a pulseira é ponta solta agora, papo. É, tô falando, mano. Fã de One Piece é maluco. daria destaque a um detalhe se ele não fosse minimamente relevante. Mas ele não deu destaque pra nada, Brunão. Olha essa porra. Onde é que tem destaque aqui nessa pulseira, gente? Tem destaque nenhum, cara. Não dá nem pra ver essa porra.
Maluco? Lunático? Na obra. No entanto, ele não chegou a explicar o motivo e nunca mais vimos os personagens com as referidas pulseiras. Mas tentando entender o que poderia ser isso, a única relação, né, entre esses três personagens é que ambos trabalharam para o governo, do Flamingo e Mihawk como Chichibukais e o Blueno como um agente da CP9 e nada mais. Então, será que esse era um plot maior que o Oda estava cozinhando, mas acabou desistindo? Será? Não. Barba Negra no Reino de Drum. No arco da Ilha de Drum, capítulo 133, Dalton revela que o bando de Barba Negra invadiu o Reino de Drum durante o governo de Wapol, e o governante fugiu do país, deixando o reino sem nenhum líder e levando todos os médicos com ele. Enquanto isso, os piratas do Barba Negra destruíram o país inteiro, traumatizando a população. Oda ainda não revelou as intenções Ele foi atrás da Akuma no Mi do humano. do Barba Negra na Ilha de Drum. Algumas teorias apontam que ele estava em busca de uma Akuma no Mi, uma certa Hito no Mi específica, né? Visto que lá na ilha tinha uma Hito que foi comida pelo Chopper. Ou quem sabe, ele estava em busca de um médico que pudesse avaliar o seu corpo, dito pelo Marco como sendo um corpo com uma estrutura diferente, né? Um corpo estranho, mas nada visível Mas ele já tem um médico na tripulação. para nós até o momento. Ou quem sabe, indo mais a fundo ainda, o real significado da sua ida até a Ilha de Drum esteja no próprio nome da ilha. Lembrando que Drum, traduzindo do inglês, significa tambores, tanto que, né, a estrutura da ilha lembra como se ela tivesse, né, gigantescos tambores ali formados na ilha. E isso faz, obviamente, a gente correlacionar com os tais tambores da libertação que foram tocados. Porque o Joy Boy original era gigante, né? Ele ficava lá em Drum. Na época de Joy Boy, e que Zunisha lembra com muita nostalgia. Então, será que o Barba Negra sabe de alguma coisa que tinha a ver com aquela ilha? Será, mané? As luas da biblioteca de Ohara. Durante o flashback da Robin, conhecemos Ohara, uma ilha composta por famosos arqueólogos, sendo liderados pelo professor Clover. Mas após o governo mundial descobrir que estavam estudando os poneglyphs e o século perdido, a ilha foi completamente destruída por um Buster Call. Na biblioteca de Ohara, vimos uma representação do que seria o planeta Terra de One Piece com várias luas ao redor, mas até o momento só conhecemos uma única lua no mundo de One Piece, onde o Enel partiu depois do arco de Skypiea e que foi o lugar de onde os seus antepassados surgiram. Então será que essas outras luas terão alguma importância para o mundo de One Piece, ou será que o professor Clover e os arqueólogos erroneamente adotaram, quem sabe, um sistema solar geocentrista? E aquele não é o modelo exato de Não, eu acho que tem mais luas. como o universo de One Piece funciona. Ou são planetas, né? Não precisa necessariamente ser luas. É uma possibilidade também. O retorno de Enel. Vai voltar em Elbaf como o Deus do Trovão. O plot que os fãs adoram teorizar em todo santo arco desde que apareceu a infame Ilha Raijin, onde chove raios a todo momento. Mas contextualizando, Enel nasceu e foi criado numa ilha do céu chamada Biruka. Mas após comer a Gorogoro no Mi, ele destruiu a sua terra natal e foi para Skypiea para derrubar Gunfall e se tornar o novo deus. Enel obrigou os homens de Gunfall a construir um enorme navio voador chamado Arca Maximum para chegar à terra lendária que ele tanto buscava, a Fairy Firth, que era basicamente a Lua. E após ser derrotado pelo Luffy, vemos nas histórias de capa do mangá que Enel conseguiu realizar o seu objetivo. E ao chegar na Lua, Enel encontrou um grupo de autômatos, um grupo de piratas espaciais que foram construídos, obviamente, pelo Vegapunk. E uma cidade subterrânea com tecnologia super avançada e com pinturas rústicas sobre o seu povo que se originou de lá. Povo esse que criou os robôs autômatos e que Porra nenhuma, Vegapunk. séculos depois foram parar na terra natal do Dr. Vegapunk e provavelmente estudados por ele para o desenvolvimento do projeto pacifista. Então, desde sua curiosa jornada na Lua, os fãs teorizam sobre sua volta, mas até o momento Vai voltar. A volta do Enel vai acontecer nos próximos 50 capítulos do mangá. Anota o que eu tô falando. Enel nunca mais deu as caras no mangá. Agora eu quero saber qual plot que ficou faltando nessa lista. Eu tenho certeza que vocês vão ter um monte pra comentar aí nos comentários. Ah, tem alguns que eu não lembro agora, mas... Bom vídeo, tá? Adorei, adorei e adorei!